fauvismo é uma corrente artística com a proposta de ser uma arte livre para reproduzir o mundo, de uma forma serena e sem críticas sociais. O fauvismo fazia parte das vanguardas, que foram uma série de manifestações artísticas no início do século XX. O fauvismo foi o primeiro movimento a romper totalmente com a arte renascentista. Qual é a origem do fauvismo? O fauvismo foi o primeiro movimento artístico do século XX, que começou com Henri Matisse e Albert Marquet. Ele foi reconhecido como movimento apenas em 1905, apesar de suas origens entre 1901 a 1903. Em 1905, foi a sua primeira exposição em Paris, a qual o crítico francês Louis Vuxelles se referiu como sendo fauve, que é selvagem em francês. E foi isso o que deu origem ao nome do movimento. Agora eu vou falar de como foi o fauvismo no Brasil. O fauvismo no Brasil não teve um grande reconhecimento entre os artistas ativos no período de seu ápice na Europa, porém é importante ressaltar que até os dias de hoje características do fauvismo podem ser observadas em obras de artistas nacionais. Mesmo com pouca abrangência, houve espaço para essas obras fauvistas. Por exemplo, um dos principais artistas desse movimento no Brasil foi Arthur Timóteo da Costa. O início do artista no movimento fauvista aconteceu logo após dele viajar para a França, ou seja, entre 1906 e 1907. Quando ele retornou ao Brasil, ele se sentiu influenciado por essa corrente e começou a produzir peças repletas de cores intensas. Por exemplo, O Menino com Legumes. Outro artista do fauvismo no Brasil, ou melhor, que utilizava algumas características com esse estilo, foi Mário Navarro da Costa. Entre os exemplos de pinturas que carregavam esses atributos está o quadro Porto de Leixões. Apesar dos dois artistas que abordei trabalharem bastante com características dessa corrente, o expoente mais conhecido no fauvismo no Brasil foi Inimar José de Paulo. Como vocês podem ver, essa obra apresenta cores vibrantes e apresenta uma temática mais leve, certo? Eu vou destacar as pinceladas separadas, a diminuição da sensação de profundidade, o fim das perspectivas lineares, interpretação arbitrária dos meios de planos de luz e sombra e a recusa de empregar elementos intelectuais às pinturas. Basicamente, são essas as características do fauvismo no Brasil, e é isso. Fala pessoal, aqui ó. Quem fala? Marcos Antônio, aluno de DS, primeiro ano de DS. Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre as características do fauvismo. E vocês sabem quais características do fauvismo? Não? Também não. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo para poder explicar para vocês quais são as características do fauvismo. Então vamos começar. Bom, primeiramente, o fauvismo apresenta algumas características relacionadas às cores e ao movimento dos pincéis na tela. E entre os principais atributos estão estes, ou as principais características são esses: o uso de cores fortes e intensas com destaque para o roxo, vermelho e amarelo. Primeira característica. A segunda característica é a utilização arbitrária das cores sem correspondência alguma com a realidade. Por isso o uso das cores fortes. Entenderam? Terceiro, as cores eram inseridas em estado puro, ou seja, sem o branco ou preto agregado. Quarto, a sensação de profundidade era criada por meio das pinceladas largas e espontâneas. 5. A representação leve e suave da vida cotidiana. 6. As cores deviam transmitir tranquilidade,
alegria e emoções positivas. 7. As obras eram frutos da impulsividade e a experimentação sem a necessidade de estudos prolongados. 8. Estética primitivista, sem preocupação com o real. Então, relacionada mais ao modo primitivo. Entenderam? E 9, por último, fechando as características do fauvismo, sem a preocupação crítica social ou política. E tendo essas, outros aspectos importantes são as pinceladas largas e espontâneas, com as quais os artistas fauvistas delimitaram. Bom, os artistas principais do fauvismo eram Henri Matisse, que nasceu em 1869, que faleceu em 1954 com 85 anos. Ele era considerado o pai do fauvismo, então, em vista, ele tinha uma consideração maior do que os outros em relação à popularidade. Também tinha André Derain, que nasceu em 1880 e que faleceu em 1954, que morreu com 74 anos. Maurice Delaminck, que nasceu em 1876 e que faleceu em 1958 com 82 anos. E Albert Marquet, que nasceu em 1875 e que faleceu em 1947 com 72 anos. Todos esses artistas eram franceses. E o artista brasileiro tinha Arthur Timóteo da Costa, que nasceu em 1882 e que faleceu em 1922 com apenas 40 anos. Uma curiosidade que tinha era que Henri Matisse, André Derain e Maurice Delaminck trabalharam juntos enquanto estavam vivos. As principais obras do fauvismo são Retrato de Madame Matisse, que foi pintada por Henri Matisse, A Alegria de Viver, que também foi pintada por Matisse, Landscape Mir Chateau, que foi pintada por André Derain, que Chateau, no caso, é uma comuna onde nasceu o Derain. E também tinha o Modelo em Repouso de Arthur Timóteo da Costa. O fauvismo, como tinha o objetivo de apresentar uma arte mais leve e alegre, emoções do cotidiano, o fauvismo evitou temas deprimentes, como também realizar críticas sociais ou política. Não tinha um manifesto nem um posicionamento social. Assim foi considerado um movimento não organizado ou político. O que o fauvismo defendia? A arte fauvista buscava levar o ser humano ao seu estado natural, por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis.